Boa noite, sejam bem-vindos. Se coloquem em pé, por favor, para a gente juntos adorar o nome desse Deus maravilhoso, amém? Vamos dar as palmas? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Todos os dias. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me.
Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Como não adorar esse Deus tão grande, esse Deus tão bom? Renda o seu coração diante da presença dEle. Adore-o com toda a intensidade. Oh, adore-o em espírito e em verdade, querido. Se prostre diante desse Rei.
teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Tão poderoso é esse Deus, oh meu Deus. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Ele é poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso. o único que é digno, aquele que é digno de receber todo louvor. Seja honra e seja glória ao nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Grande e poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso.
aos teus pés. Faça grandes obras, ó Pai. Grandes obras aqui nesta noite. Oh, que cada coração seja trabalhado pela tua presença. Oh, vem. Oh, vem, Senhor. Oh, Derrama sobre a tua noiva. Derrama sobre a tua noiva. só Ele é majestoso. Só Ele é glorioso. Pois tu és. Diga isso, que Ele é santo. Santo, santo, Santo é o Senhor, poderoso. santo, santo, Santo é o Senhor, poderoso. Amém. sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Como amamos a tua presença, Pai. Te queremos mais. Te queremos mais. Te queremos mais. A justiça, odeia a iniquidade. Aquele que nos Descendente resgatou. de Davi, o homem mais Oh, notável. aquele que nos resgatou. Ama a justiça, odeia a iniquidade. Nos prostramos aos teus pés. Descendente de Davi, Te adoramos, Rei dos mais Reis. notável. Ele ama a Diga justiça, agora para Ele palavras que exaltem o seu nome, que expressem toda a sua rendição diante da presença daquele que é digno, daquele que é santo. Oh Senhor, obrigado por ter nos alcançado. Descendente de Davi, Obrigada, Senhor. ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E Ele virá, oh, oh, E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, o leão da tribo de Judá. e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, o leão da tribo de Judá, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, o leão da tribo de Judá, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Obrigada pela tua presença no nosso meio. Obrigada, Senhor. Essa noite nós podemos sentir a tua presença de maneira tão real, e nós somos gratos a ti. Obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Que bom que você está aqui para junto comigo ouvirmos a voz do Senhor Jesus.
Seja muito bem-vindo. Quero que você estenda também a saudação para o irmão ou irmã que está do seu lado, dizendo a ela: seja muito bem-vindo. Que alegria tê-lo você aqui conosco. Que bom que vocês estão aqui, queridos. Graças a Deus que você está aqui. Deus abençoe teu coração em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Damos boas-vindas a todos os amados que estão conosco. Quer você nos visitando, muito bem-vindo nessa casa de oração. Aos que estão conosco por meio da transmissão, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós cremos em propósito e não em coincidência, amém, queridos? Mas exatamente hoje, você sabia que estávamos com outra agenda? Seria hoje nosso encontro da Rede de Homens. E nós estamos recebendo aqui um pastor que já tinha uma agenda também em outra cidade, com uma igreja irmã. No entanto, o Senhor reservou nessa noite para estarmos aqui juntos. Olha que maravilha. Eu quero já chamá-lo aqui, pastor Luiz Henrique, por gentileza, junto com a esposa. E nós queremos, irmãos, recebê-los com muita alegria. Tenho certeza que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações nessa noite. Olha, eu estou tomado com uma certeza tão grande que o Senhor reservou essa noite muito especial para todos nós, queridos. Por isso eu quero encorajar você, assim, olha, fique muito atento àquilo que o Senhor deseja falar ao teu coração. Pastor Luiz, ele vai estar apresentando falando um pouco mais da sua história, a esposa, mas só para dizer que nós temos a alegria de tê-los aqui. Eles estão há dias atendendo uma agenda aqui na região, e irmãos, o Senhor lembrou de nós, olha que maravilha, glória a Deus. E chegou até nós o contato e a alegria de recebê-lo aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amados. Obrigado, irmão. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Nós somos lá de Santos, um pouquinho longe daqui, mas eu sou corintiano, viu? Fica tranquilo, não vai ter problema nenhum. Fica tranquilo. Deus é fiel, meu irmão. Amém. Meu nome é Jusilane, mas pastora Jô fica mais fácil. Nós somos casados há 31 anos, temos 3 filhos lindos. Os seus são lindos? Os meus também. A Letícia tem 27, a Larissa tem 26, o Luiz Daniel tem 24 anos. E o melhor de tudo é que os 3 servem ao Senhor no reino de Deus. O Luiz Daniel é pastor, a Letícia e a Larissa são ministras de louvor e também discipulam pessoas lá na igreja e trabalham em outros ministérios. Nós temos um berço de IPI, né? Nós nascemos na IPI, a família do Luiz começou a IPI do Guarujá, a minha família, por parte de pai, começou a IPI de Londrina, e por parte de mãe... Oi? A segunda de Londrina, a segunda de Londrina, Vila Casone lá, né? E a família da minha mãe, né, por parte de mãe, o meu avô abriu muitas IPIs, né? Então nós nascemos na IPI, temos um amor grande pela IPI, começamos o nosso ministério na IPI, e Deus nos trouxe aqui. Amanhã nós vamos estar, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar lá em Rolândia também, pregando para casais e também para mulheres, e nos cultos de domingo de manhã e domingo de noite. Nós começamos o ministério, eu tinha 16, ele tinha 17, e a gente dirigia uma congregação lá da IPI do Guarujá. E nós casamos com 18 e 19, começamos a cuidar de muitas pessoas da igreja, mas a necessidade de cuidar de casais e de família era tão grande, né? Eu me lembro uma primeira experiência que nos marcou, que a gente falou, a gente tem que estudar de qualquer jeito, porque um casal não foi para a igreja, a gente foi visitar, e a gente chegou na casa, o marido na cozinha, a mulher no quarto. Quando eu entrei no quarto, ela fez assim, ó. Aí ela mostrou para mim. Essa é a minha aliança de 25 anos de casado. Mastiguei de raiva. E estava desse tamanhozinho a aliança. Eu tinha 18 anos. Eu olhei para o céu e falei, Jesus, me ajuda, né? A gente pediu uma unção de aconselhamento naquele momento. E aí nós vimos a necessidade de estudar. E hoje nós amamos estudar. E estamos especializando na área de família, na área de casais. Eu sou psicóloga, ele é psicanalista, eu sou mestre, ele é doutor. E você gosta de estudar? Se você não gosta de estudar, o seu filho não gosta de estudar, fala assim, Senhor, dá unção do pastor Luiz Henrique de Santos, que é corintiano. Dá essa unção para a vida do meu filho. Porque quando nós casamos, eu tinha ciúmes da 8ª série. Porque ele era apaixonado pela 8ª série. Ele fez 3 vezes a 8ª série. E eu estava no primeiro ano da faculdade.
né? E eu falei assim, Deus, se é da tua vontade, minha mãe vai deixar eu casar. Minha mãe era pedagoga. Cadê a irmã que trouxe a gente que era pedagoga? Já pensou deixar eu casar? No primeiro ano da faculdade, na 8ª série? Jogador de futebol ainda? Moreno alto, bonito, espiritual, a solução dos meus problemas. E aí a gente começou a estudar e escrever alguns livros na área de família. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos 14 livros escritos na área de família, na área psicológica, 2 na área pedagógica. Vamos lançar um agora com a nossa tese de mestrado e doutorado na área de depressão e síndrome de burnout. Então, assim, Deus tem sido maravilhoso e tremendo na nossa vida. Para quem detestava estudar, irmãos, e ter 14 livros escritos, você fala assim, Jesus, aquela unção, entendeu? Põe a mão na sua cabeça e não gosta de ler, fala aquela unção. E aqui nós trouxemos alguns dos livros que nós temos escritos. Esse primeiro aqui, você gosta de falar? Opa, esse livro aqui é Quem Manda na Família Hoje. Você sabe quem é que manda na sua família? Quem manda na sua família? Pastor, está feia a coisa. Pode falar aqui? Pode ou não pode? Quem é que manda na família hoje? Acho que a gente vai ter que voltar aqui para falar. Tá todo mundo comendo. Vamos ter que pegar para casais, marido. Olha, eu não vou falar, senão você não vai comprar o livro. Então é melhor não falar, né? Mas esse livro aqui já vendeu mais de 17 mil cópias, tem abençoado muitas pessoas. O que acontece quando as mulheres mandam? O que acontece quando os filhos mandam? O que acontece quando os animais mandam? O que acontece quando a gente perde a visão de Deus com relação à família? Vamos falar também aqui do nascimento até a adolescência. Então, esse livro é um livro bem completo, que tem abençoado muitas pessoas. Quem é que manda na educação da sua família? Não é? E você vai poder crescer na fé, crescer na visão de Deus e ter uma posição de autoridade dentro da tua casa, dentro da tua família. Não é? Então aqui está um livro que pode ajudar muito você. Até tem uma história dizendo que um rapaz morreu, foi para o céu, chegou no céu, tinha 2 filas, né, na frente de 2 portas. Uma fila onde tinha um homem só e outra fila que tinha muitas pessoas. E aí ele chegou lá, olhou aquela fila onde tinha muitas pessoas, estava escrito algo em cima da porta, aqui as mulheres mandam, e uma fila grande, né? E na outra só tinha uma pessoa, estava escrito assim, aqui os homens mandam. E aí ele perguntou para o rapaz que estava na fila, o que é que você está fazendo aí? E ele disse assim, não sei, minha mulher mandou ficar aqui, né? Então, a gente tem um problema sério. E aí, esse livro pode ajudar muito você nessa área. Não tem muitos, queridos, nós temos poucos por causa da viagem, mas se você quiser, ele custa R$30 e pode realmente potencializar o teu casamento. Muitas perguntas que talvez você tenha, pode te ajudar diretamente. Outro livro que eu queria falar também, que é meu xodó, é esse, A Cura pela Paternidade. Aqui tem 3 gerações, meu pai e meu filho. Não é? Meu filho é uma nova geração, meu pai é alcoólatra. Eu conto um pouco da história e como ele foi importante na minha vida. Vou falar sobre os reis de Israel, não é? Que não houve rei que tivesse uma referência com o pai, não é? A gente vê de Jeroboão em diante a coisa ficando bem complicada. Mas se a gente voltar um pouquinho, a gente já vê que Eli tinha problema com o pai, né? Os filhos dele eram filhos de Belial. Depois a gente vai para Samuel e a Bíblia diz que o povo pede um rei porque os filhos de Samuel não andam no caminho de Samuel. E aí você vai para Saul, você vai para Davi e você vê que eles não foram uma referência como pai. E eu vou trazer a referência do Pai Nosso como uma visão correta de ser pai. Quando diz Pai Nosso que está no céu, não significa que ele está longe, mas significa que ele é soberano. Então esse livro, ele é voltado para isso. Você faz uma grande diferença na vida da sua família como pai. E se você tem problema com o pai, não é? Homem, mulher, esse livro também pode ajudar você. Essa excelência emocional, excelência espiritual, que também tem vendido demais esse livro, vai falar sobre depressão, ansiedade, autoestima, vai falar sobre as fortalezas que nós criamos em nossa mente. E a Bíblia diz que Deus, Ele provê as nossas armas, e as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Onde é que você cria fortaleza, irmãos? Aqui, ó, é aqui que a gente cria fortaleza. E essa fortaleza pode ser quebrada com as armas poderosas em Deus. Quais são essas armas? Leia o livro que você vai saber tudo direitinho. Esse daqui é baseado na minha tese de doutorado, do primeiro doutorado, relacionado à família, aconselhamento pastoral, aconselhamento real, não é? Ele vai estar em cima da porta formosa do templo, quando aquele coxo estava ali, e ele diz assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus.
E eu vou dizer que Deus não vai dar o que você quer, mas aquilo que você precisa, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Ninguém pode dar o que não tem, não é? E ali aquele homem queria prata e ouro, mas o que ele realmente precisava era cura, restauração. E foi isso que aconteceu. E como eles só podiam dar o que tinham, eles deram: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E é isso que vai acontecer nos nossos relacionamentos. Quando nós andamos com Deus, nós vamos ter o que dar para a nossa família, nós vamos ter o que dar para as pessoas que estão ao nosso redor. Quem não anda com Deus não sabe o que fazer com a família, não sabe o que fazer com o filho, não sabe o que fazer na igreja, não sabe o que fazer no trabalho, começa a fazer besteira. Então, esse livro também pode abençoar muito você. Lembrando que se você levar os 4, é 110, tá bom? Deus abençoe. Promoção é com ela, viu, irmãos? Como é que é o negócio? Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que foi muito difícil chegar aqui. Primeiro, pastor, nós tivemos um problema com a outra igreja, de ir, não deu certo, acabou tendo uma confusão, mas isso não foi ainda o maior problema. O maior problema é que na terça-feira, irmãos, eu estava normal em casa, de repente fui tomar um suco de limão, normal, estava espremendo o limão, fui tomar na casa do meu sogro, estou lá, hospedado, e de repente me deu uma síncope, e eu perdi a consciência, caí, e já não vi mais nada. Quando eu fui acordar, estava mal, muito mal, e me levaram para o hospital de SAMU, cheguei no SAMU, fiquei a tarde toda lá, e sabe o que deu? O que deu? Nada. Como é que é isso, não é? Então, o inimigo não queria que a gente estivesse aqui, mas o Senhor disse, Ele vai, e nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. É porque Deus tem algo para falar ao seu coração, Deus tem algo especial na sua vida. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero trazer para você uma pregação que foi uma revelação. Uma certa noite eu estava dormindo, nós estávamos no Paraguai, e eu estava dormindo, minha esposa não estava dormindo ainda, ela estava lá embaixo da casa, e ela subiu, e quando ela subiu, eu estava dormindo, e de repente eu acordei dizendo, não é problema meu. Não é problema. Ela falou, o que é? O que aconteceu? O que houve? E eu gritava, não é problema meu, não é problema meu. E é como se eu estivesse pregando a palavra de Deus no meu sonho, e eu estava dizendo sobre Moisés. Quando Deus fala com ele, você vai àquele lugar chamado Egito, e você vai libertar o povo. Ali, olha, você vai e você vai adorar nesse monte aqui. E eu gritava dizendo, Moisés respondeu para Deus, esse não é o meu problema, esse é o teu problema, isso não é problema meu. E logo em seguida veio uma palavra dizendo, olha, Deus não te dá problema, Deus te dá propósito. Você pode tocar na pessoa do lado e dizer assim, Deus não te dá problema, Ele te dá propósito. E o que aconteceu, queridos, é que aquilo começou a encher meu coração, eu comecei a falar sobre isso, e essa frase eu falei, grava, escreve, faz alguma coisa, porque eu não posso perder isso. E ela botou o celular para gravar, e ali a gente gravou aquilo que Deus estava revelando de uma maneira tão profunda e tão forte no meu coração. Aquilo que parecia para Moisés que era um problema, tornou dele um grande libertador. Era o propósito que Deus estava colocando nas mãos dele. Então eu quero dizer para você, não sei o que você está passando, está vivendo, mas eu quero dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso aí não é problema, isso aí dá para melhorar, isso não é problema, isso aí é o quê? Propósito. Então você pode abrir aí Êxodo capítulo de número 4, versículo 13. Opa, já foi. Êxodo 4,13 diz assim, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Vamos ler de novo? Olha só, Moisés falando com Deus, Deus com esse diálogo, com essa narrativa, e agora Deus dizendo, você vai experimentar, você vai libertar o povo, você vai adorar nesse monte, e ele diz, não Senhor, peraí Senhor, eles não vão crer. A primeira colocação dele é, Senhor, quem sou eu? Olha só, ele perdeu sua identidade, ele perdeu quem ele era, mas Deus havia preparado ele desde o seu ventre. Deus havia escolhido ele desde o seu ventre. Deus tinha uma obra maravilhosa, preparou ele no Egito, porque tinha um grande propósito na vida dele. Agora Moisés diz, não vão crer em mim, não vão crer que o Senhor me apareceu. Senhor, olha, não vai dar, não é? E aí o Senhor fala, o que tu tem nas mãos? Ele diz, eu tenho um cajado. Pois é, com esse cajado você vai libertar o povo. Deus vai usar aquilo que nós temos nas mãos, irmãos. Às vezes são coisas que você nem imagina e acha que não é possível. E Deus, de uma maneira tremenda e maravilhosa, pode mudar a história com uma coisa que você nunca imaginou.
as suas habilidades, não é? As suas competências que Ele colocou na sua vida e no seu coração. E Moisés então tem toda uma experiência com o Senhor, o cajado vira cobra, você conhece a história, não é? Ele tem todo esse processo e chega no momento, ele diz: Senhor, envia quem tu has enviar, menos a mim. Olha só, queridos, ele chega a dizer: Senhor, eu não sei falar. E Deus agora levanta seu irmão Arão. Tudo estava preparado, ele diz: Senhor, envia quem tu has enviar. Então, Moisés, ele estava dizendo algo a Deus. Ele estava dizendo algo para Deus assim: Senhor, o problema é teu. Esse povo não tem nada comigo. Ele estava não mais no Egito, ele estava em Midian, ali ele casou. Mas ele estava num lugar, irmãos, onde a tenda que ele estava não era dele. Era do seu sogro, não é? As ovelhas que estavam pastando, da qual ele cuidava, não era dele. De quem era? Do seu sogro. Ele não tinha nada, e Deus não havia preparado Moisés para não ter nada e para não fazer nada, ou simplesmente para ficar naquele lugar. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Deus tinha preparado ele para algo tremendo e maravilhoso, e agora ele estava vendo isso como um problema. Por quê? Porque as coisas mal resolvidas no passado acabam não permitindo que a gente veja quem está falando comigo, quem eu sou e o que eu vou realizar em Deus. Eu vou repetir isso. As coisas mal resolvidas do passado fazem com que eu não entenda quem está falando comigo ou quem eu sou e o que Deus vai realizar através de mim. Moisés havia matado um egípcio. Ele sabia muito bem como era o Egito, como era o faraó. E isso tudo faz com que ele não consiga crer em quem está falando com ele. Não crê na promessa de Deus. Está dizendo aqui: olha, você vai adorar nesse monte quando vocês saírem. E ele não consegue ver, ele não consegue ouvir, ele só consegue olhar e pensar naquilo que está no passado. Irmãos, excesso de passado chama-se depressão, mas excesso de futuro chama ansiedade. Deus não quer que você viva no passado. Ele não te deu o passado, mas Ele também não te deu o futuro. A Bíblia diz que o futuro pertence. É exatamente isso. Deus te deu o presente, para que você viva no presente. Basta cada dia o seu mal, diz Mateus. Não é assim? Jesus ensinando em Mateus isso, capítulo 6. Então a gente percebe que Moisés não consegue olhar para frente, e ele começa a dizer: Senhor, faraó não tem nada comigo, o problema é teu. A libertação desse povo, a terra prometida, promessas. Olha, o problema não é meu. Você já viu situações como essa? Pessoas que começam a olhar e perceber que tudo é um problema, tudo é difícil, coitadinho. Mas aquilo que você chama de propósito, Deus chama de problema, Deus chama de propósito. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Aquilo que você chama, Deus chama. Então vamos falar aquilo que eu chamo. Vamos lá, 1, 2, 3. Aquilo que eu chamo, Deus chama de propósito. Escuta, querido, preste atenção. Naquele dia Deus ministrou o meu coração em mais uma pessoa. Naquele dia Deus falou comigo sobre Davi. E Davi não disse: o problema não é meu. Davi disse: o problema é meu. Davi disse: esse povo, o problema é meu. Ele foi até lá levar comida para os seus irmãos, e ali o seu irmão mais velho chega dizendo: olha, o que você quer? O que você está querendo aqui, rapaz? E ele diz: quem é esse homem? Como ele pode viver isso? Mas, querido, olha para trás, olha para as vitórias, olha para o Deus preparando Davi. Davi chega diante do rei e diz: olha, eu estava cuidando dos ovelhas do meu pai. Chegou o quê? Chegou um leão lá. Chegou um urso também. E o que aconteceu? Aquilo que parecia um problema era um preparo, era um propósito, porque Deus tinha algo muito maior na vida de Davi. Queridos, quando ele olha para Golias, ele não vê um problema. Todo mundo está olhando o tamanho da mão de Golias, a espada de Golias, o escudo de Golias, olha como Golias é preparado. E aquele homem não estava olhando para isso. Aquele homem não estava olhando para isso. Alguns até brincam, dizem: olha, ele estava olhando para a testa. Ele dizia: com aquela testona lá eu não erro uma, não é? Na verdade, queridos, ele estava olhando aquela situação como: peraí, como é que esse homem vai afrontar o Deus dos exércitos, as tropas do Deus dos exércitos? Como é que ele está pensando que ele é? Enquanto todos estavam com medo, aquilo parecia um problema, mas aquilo ali era passagem para ele ser o primeiro em Israel. Aquele problema Deus transformou em um grande propósito em sua vida. E quando ele vai lá, ele derruba Golias, ele vence Golias, e aqui começa um processo
um processo tremendo, ele é perseguido, ele passa por situações difíceis, irmãos, porque Deus estava preparando esse homem, porque Deus tinha algo muito maior na vida dele. Querido, escute aí. Quando Deus começa a te dar algumas situações, colocar você em uma situação, não olhe pensando que Deus esqueceu de você, que você é coitadinho, que você, puxa, só você na igreja que passa por isso. Escuta, Deus está te preparando para algo maior, Deus está te querendo te dar um propósito e você não entendeu ainda. E quando você está numa série, na escola, e você não vai bem, o que você tem que fazer? Tem que fazer de novo, não é assim? Quantas vezes Deus está mostrando para nós, escute, eu tenho algo tremendo para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, e você está olhando para os problemas, e você está olhando para aquilo que não dá certo, e você está reclamando, murmurando e trazendo maldição sobre a tua vida. Davi disse, o problema é meu, o problema dessa nação é meu problema, olha, a tua palavra, as tuas promessas, é problema meu. Meu irmão, a ideia que dá, é que ele quer entrar naquilo que, entre aspas, é um problema de Deus, não é? É Deus que tem que libertar o seu povo, é Deus que vai, mas Deus vai usar pessoas, Deus vai promover encontros, Deus vai abrir caminhos, mas Deus vai usar pessoas de maneira extraordinária. Você acha que não é capaz? Você acha que não dá? Não dá mesmo, irmão, mas quando Deus entra, as coisas mudam, porque é Ele quem te capacita. Há uma frase que diz que Ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Então começamos a entender que Deus tem algo tremendo na nossa vida, e de maneira extraordinária, Deus vem falando conosco, dizendo, filho, filha, isso que você está passando é propósito. Queridos, o meu pai era um alcoólatra, meu pai era aquele que abria o bar e fechava o bar. Meu pai, eu sempre queria tê-lo, eu era o mais novo, e ele chegava, batia na minha mãe, ele brigava, dava soco. Meu pai era muito bom, mas bebeu, complicou. O problema é que ele sempre bebia, esse que era o problema. E ele chegava em casa esmurrando a parede, esmurrando a geladeira, e aquilo me dava um desespero tão grande, e eu ficava ali com medo. E queridos, tinha um homem, um presbítero, que vinha na minha casa, ele aparecia do nada, entre aspas, e ele chegava normalmente quando meu pai estava nessa situação. Então eu comecei a orar, pedir a Deus, Deus, manda aquele homem, toda vez, manda aquele homem, e aquele homem chegava, apaziguava, orava, e ali ficava uma calma, uma paz na minha casa. E eu achava que aquilo ali tudo era um problema, que Deus havia me deixado só, que Deus havia esquecido de mim. E hoje eu trabalho com o que, irmãos? Diga, família. Hoje eu trabalho com o que, irmãos? É isso aí, você já sabe? Hoje Deus tem me levado para todos os lugares, para cuidar de corações, para investir em vidas, para curar a alma, para mudar situações de vidas, de casamentos, de gerações que estão aí quebradas. Hoje eu tenho um consultório para quê? Para cuidar de pessoas, para cuidar de famílias. Minha especialidade é família, casal. Olha só que coisa tremenda. Deus estava me preparando para algo maravilhoso e tremendo, mas foi duro, foi difícil, foi deserto. Mas Deus prepara os seus homens aonde? Na colônia de férias? Na praia? Deus prepara os seus homens com um suquinho de laranja, não é? Com acerola. É assim? Normalmente Deus prepara os seus homens no deserto, porque Deus primeiro precisa trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Deus primeiro precisa quebrar o seu coração e fazer como o dele, para que você entenda, e para que você saiba que Deus tem algo para te dar nas mãos, e isso não é um problema, isso é glória a Deus, isso é então querido, escuta aí, aquilo que você chama de, Deus chama de, e naquela noite mais uma vez, Deus falou sobre mais um homem no meu coração, e naquele homem, Deus falava sobre Isaías, e o texto que veio à minha mente é, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías tem um ministério até o capítulo 6, e depois do capítulo 6, depois dessa visão, ele tem um ministério totalmente diferente, o ministério dele muda totalmente, ele se torna um dos maiores profetas de Israel, na casa de Judá. E nós percebemos, irmãos, que ali, ao ter essa visão, a primeira coisa que ele faz é, olha, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, eu sou um pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros, e qual é a direção de Deus? É enviar um anjo, tocar seus lábios, e agora
perdoados estão os teus pecados. Mas logo em seguida, qual é a pergunta de Deus para Isaías? Isaías, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías responde assim: manda o grupo de louvor, não é isso? Senhor, eis-me aqui, o grupo de louvor vai, é isso? Não, envia o meu irmão, envia minha esposa, Senhor, minha sogra, envia ela, Senhor, quantas vezes você quiser, lá para a Ucrânia, é isso? Isaías não responde isso, Isaías responde o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra, o problema é meu, Senhor. Isaías começa a dizer: olha, o problema desse povo é meu problema, a tua palavra é o meu problema, a profecia, a pregação é problema meu. Eu entro como resposta de Deus nessa geração. Davi foi um homem tremendo, escolhido de Deus, e a Bíblia diz que ele, na sua geração, cumpriu o que Deus queria. Meu irmão, nós não estamos vivendo simplesmente brincando de ser igreja, mas Deus plantou essa igreja aqui com algo especial, para fazer algo tremendo na tua vida, não só na tua, mas nas próximas gerações. Então as tuas escolhas de hoje mudam as próximas gerações. Está ouvindo? Com quem você casa hoje determina as próximas gerações. Quem vai ser a sua esposa, o seu marido, e os filhos que vocês terão. E hoje as pessoas casam por qualquer motivo, casam de qualquer jeito, não é? A gente pergunta: por que você vai casar? Não, porque já está na hora, né? Já estou com uma certa idade, não é? Estou naquele versículo lá que eles falam: olha, levo meus olhos para os montes, vejo o socorro, não é? Outros dizem: não, aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. E o irmão chegou no meio da igreja, já não casava faz tempo, fechou os olhos e disse: Senhor, a primeira, Deus, quando eu abrir os meus olhos, é a tua resposta. E aí ele abriu os olhos, e a irmãzinha mais feia da igreja, aquela, né? Na frente dele, ele olhou, fechou o olho rápido e disse: Senhor, agora não é hora de brincadeira, Senhor, agora é sério, pai. Fala sério, Deus, não é? Então as pessoas estão casando, não, simplesmente de qualquer jeito, e não pensam no que vai acontecer daqui para frente. A tua escolha como pai, como mãe, a tua escolha em educar o teu filho. Peraí, Deus tem um propósito na tua casa, na tua família. Ele te chamou, Ele te escolheu. Para quê? Para ser um problema? Você não é um problema, meu irmão. Toca no teu irmão aí, diga a ele: meu irmão, você não é um problema. Você tem propósito. Você é uma bênção, Deus te escolheu. Fala para ele aí, fala para ela, em nome de Jesus. O diabo que acha que tu é um problema. Queridos, aquilo que você chama de problema, Deus chama de... E agora eu não podia parar sem falar de uma pessoa que eu sou apaixonada por ela, que chama-se Jesus. E eu quero terminar essa noite falando especificamente de Jesus. Jesus disse: o problema é meu. Cada um deles, cada um de nós, o problema é meu. A salvação, o problema é meu. O perdão, o problema é meu. O amor, o problema é meu. A graça, o problema é meu. A fé, a cruz, eu assumo, é problema meu. Eu vou cumprir o que está estabelecido por Deus. Eu vou fazer a vontade do Pai. Chega um momento até que ele diz: olha, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, a cruz parece um grande problema, não parece? Claro, era a maior condenação ali, era uma das mortes piores que existiam naquele tempo. A cruz era um problema, a cruz parecia uma situação que não, olha, ali não tem mais jeito, é só quem é perverso que vai morrer ali, assassino, ladrão. No entanto que ele morre entre dois ladrões. Jesus podia dizer: Senhor, eu não quero problema. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, aquilo que parecia um problema se torna um propósito. Deus é especialista em transformar problemas em propósitos. Começa a olhar para a tua vida e dizer: Senhor, eu creio. Começa a pensar aí no teu lugar, dizendo: meu Deus, meu marido, eu creio que o Senhor vai mudar a situação. Agora, irmão, tem gente que cava o buraco e cai dentro. Todo mundo orienta, a palavra de Deus fala,
A pregação que sobe desse púlpito vem sobre ele, e ele acha que ele sabe mais do que Deus. E aí depois ele entra no buraco, e aí fica pedindo para Deus tirar ele do buraco. Já viu gente assim? Aqui não tem, lá em Santos que tem bastante, não é? Mas tem gente, irmão, que não vai daí, você vai cair. Não, eu vou cair, eu acho que não vai ter, dessa vez ninguém cai. E ele vai lá e cai, e aí sofre por causa das más escolhas, porque ele se rebela, porque ele acha que ele pode fazer sem a direção de Deus. E aí, irmão, aquilo que era um propósito se torna num problema. Escute, se você quer, escuta aí, irmão, pega essa aí, está preparado? Posso falar? Posso falar ou não posso? Vamos lá. Se você quer viver com propósito, viva a sua vida e não. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Se você quer viver com propósitos e não. Vamos de novo, essa frase é boa, irmão, fala a verdade. Vamos lá, 1, 2, 3. Se você quer viver, viva e não. Você está entendendo? Deus não te criou para viver a vida da tua mãe e do teu pai. Deus criou você para viver a tua vida. Ninguém fala amém aqui. Poxa vida. Amém, glória a Deus. Que bom. Espontâneo, né, irmão? Olha. Queridos, escuta. Em nome de Jesus. Para de querer viver a vida dos outros. Para de querer viver o casamento dos outros. Para de ser igual a alguém. Você não é igual a ninguém. Você é único. E Deus te trata como único. Você pode ter até o nome do teu pai, mas você não é igual ao teu pai. Deus tem algo diferente na tua vida, e eu falo para meus filhos assim: olha, vocês serão melhores que eu, vocês vão alcançar coisas que eu não alcancei, vocês vão realizar coisas que eu não realizei. Eu não preciso temer, irmão, porque eu sei que Deus tem algo na minha vida. Escuta, quando alguém na tua igreja, na tua casa recebe algo, não fica com inveja, não fica com ciúme, não. Deus tem algo na vida dele, e isso significa que aquilo que Deus tem na tua vida, Ele vai fazer também, de maneira extraordinária. O que é teu, irmão, e o que é meu, e o que é meu, eu não abro mão. Está entendendo? Agora eu estou querendo o que é teu, e fico com inveja do que Deus te deu. Que conversa é essa, irmão? Quem anda com Deus não tem esse tipo de coisa. Foi Deus que te deu, Deus te escolheu. Vai em frente, irmão. Aquilo que parece pequeno, Deus vai transformar em grande. Davi não estava na casa. Samuel chega e Davi não está na casa, irmãos. Está cuidando das ovelhas. Passa todos os irmãos, cadê o rei de Israel? Cadê o homem que vai ser ungido? Não é assim? Talvez Davi poderia pensar: puxa vida, eu fui esquecido, eu fui deixado de lado, meus pais não acreditam em mim, meus irmãos não acreditam em mim. E é interessante isso, né, irmão? Nem o leão e o urso deveria acreditar em Davi. O rei também não acredita. Quem acreditava nele? Ninguém, só. Isso é suficiente. Deus acredita em você. Ele te escolheu, aleluia. Ele te escolheu, Ele acredita em você, e Ele vai te dar as ferramentas necessárias para que você realize o propósito e não um problema, irmão. Agora, queridos, Deus falou comigo de maneira tremenda, que lá na cruz do Calvário o Senhor disse uma palavra dizendo: está consumado. E para mim essa palavra tem esse sentido aqui, ó: morra vazio, mas viva cheio. Quem morre cheio vive vazio. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus deu tudo o que Ele tinha para cumprir o propósito. Ele investiu cada segundo, cada recurso, para viver a missão, para viver o propósito, para viver o que Deus queria. Então por isso Ele chega na cruz e diz: está consumado, está completado. Está entendendo isso? Ele não disse assim: olha, eu vou morrer hoje, mas eu podia ter falado com alguém, eu podia ter pregado, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Jesus não faz isso, porque Ele investe tudo que Ele tem naquilo que é propósito de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então, querido, eu estou dizendo: morra vazio, mas viva cheio. Agora tem gente que morre cheio e está vivendo vazio. Está guardando para quem? Toda a experiência que Deus te deu, todos os recursos que Deus te deu, tu pensa que é para quê? Não, é para eu fazer nada. É isso? Claro que não. Aquilo que Deus te deu é para que você cumpra o propósito que Ele te deu, meu irmão.
Está ouvindo? Em nome de Jesus, escute. Então eu quero que você esteja muito atento a isso agora. Preste atenção. Primeiro, viva cheio e morra vazio. Não morra sem viver. Não morra sem viver. Não guarde nada. Está ouvindo, irmão? Toca no teu irmão aí. Diga para ele, irmão, não guarde nada. Sabe o que significa isso? Eu às vezes brinco lá na igreja dizendo, olha, se tu ficar guardando, tu vai morrer, e o próximo que chegar vai casar com a tua esposa, e vai dizer, aquele cara é legal, puxa, ele guardou tudo isso para mim, eu vou usar. Oxa, como eu amo aquele homem, meu Deus, que maravilha. Não é? Porque quem fica viúvo é quem morre. É exatamente, quem morre que fica viúvo. É? Ou você, ai não vamos gastar isso, não vamos gastar. É para o propósito, vamos investir. É para o propósito de Deus, vamos lá, vamos em frente, eu estou com você, Deus tem algo maravilhoso, Deus nos uniu com um propósito. Escuta o que eu vou dizer agora, em nome de Jesus, Deus não faz nada sem propósito. Está ouvindo? Por isso a Bíblia diz que uniu Deus, não separe o homem. Sabe por quê? Porque quando Deus uniu vocês dois, tem propósito aí, aleluia. Só que as pessoas perdem essa visão e acham, não, eu vou casar com a louca dessa, mas tu falou que até que a morte separe, tu falou que tu ia ser homem, ia falar, ia assumir, e agora separou. Como diz o pastor Cláudio Duarte, deveria morrer, né? Porque você falou que até que a morte separe, separou, morreu. Deveria ser assim. Mas queridos, as pessoas estão guardando, eu não sei para quê, a Bíblia diz, junte tesouros, quem me ajuda? Onde a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não minam e nem... Olha só, sabe o que eu entendo? Que Deus vai te dar recursos. Ele pode te dar recursos? Mas para que Deus vai te dar recursos? Viu o propósito? Para que Deus vai te dar recursos? É isso aí. Deus vai te dar recursos, vai colocar nas tuas mãos para você viver o propósito. Que se você não viver o propósito, você vai ser um problema. Vai ser arrogante, vai gastar com o que não deve, vai dar problema, vai trocar de mulher, vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de tudo e não vai ser feliz. Porque você está vivendo um problema e não um propósito. E Deus te criou para viver um propósito, meu irmão. Então não guarde nada. Nada é nada. No grego nada é nada. No hebraico nada é nada. Qualquer língua nada é nada. Viu? Deus te deu habilidade. Invista no reino. Eu gosto muito do texto que diz, buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Essa ideia de primeiro, irmão, não significa assim, primeiro o reino, depois outra coisa, segundo, depois terceiro. Não, ele diz, nessa ideia de primeiro, ele está dando a ideia de plenitude, porque quando você busca o reino, no reino tem tudo o que você precisa para ser feliz. Está ouvindo? É bonita essa palavra, não é? É tremendo isso. Você não precisa buscar outra coisa, no reino tem. E Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e cantamos hoje tão belamente isso, que tremendo, irmãos. Escuta, invista tudo que você é, tudo que Deus te deu para cumprir os propósitos dEle, porque se você não fizer isso, você vai investir nos problemas. Use tudo. Jesus não guardou nada, não deixou nada para fazer depois, Ele consumou a obra, esgotou, cumpriu. Isso é que é a palavra consumado quer dizer. Você está investindo aonde? Você está plantando aonde? Porque a Bíblia diz que se aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha, escuta, a tua cabeça tem que mudar hoje, em nome de Jesus. Sai do problema, porque Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para viver um propósito. Está ouvindo isso? Sai do meio disso aí, meu irmão, porque não é aí que Deus mandou você ficar. E aí às vezes você vê pessoas saindo de um lugar, Deus me movendo, fazendo coisas, por quê? Porque Deus tem um propósito na vida dele, e fica feliz, porque isso significa que Deus também não tem no teu, e Deus vai operar na tua vida. Se entregue, confie, vá em frente, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero que esteja no seu coração é, não perca tempo. Perdemos mais tempo com o que Jesus não mandou fazer. Aprenda a aproveitar cada momento. Efésios 5,16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveite todas as oportunidades de Deus para viver o propósito. Onde você está? Deus tem um propósito naquele lugar. Você tem uma profissão? Deus te deu isso, é porque Deus tem um propósito naquele lugar. E sabe qual é o maior propósito de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos vindo na viagem e nós estamos falando, o que você leva dessa vida? Só vidas. Então prega o evangelho, faça discípulos, alcance pessoas, em nome de Jesus. Pare de olhar para si mesmo, entenda, não há tempo a perder. Rick Warren, ele falou isso, nós não temos tempo para fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus, nossa vida é muito rápida. Escute, meu irmão, Jesus quando envia os 70, ele envia de 2 em 2 e manda que não percam tempo. Então quais são os ladrões de tempo que têm segurado, prendido, levado? E onde você tem investido o que você tem e o que você é, e coisas que não trazem resultado nenhum. Como é que está o seu tempo? Aonde você está investindo o seu tempo? E mais um aí, que é 3, está escrito 4, mas é 3. Não desista, vá até o fim. Está consumado, só alcança quem chega. Irmãos, eu tinha uma carreira no futebol. Joguei no Santos, joguei no São Paulo, joguei no Bahia. Em 88 eu ganhei a passagem na praia para ir para Seul, fui para Seul nas Olimpíadas. Deus tinha uma obra na minha vida e eu pensava que era onde? No campo de futebol. Queria ser rico, queria ser famoso, queria estar lá jogando. Só que um dia, um missionário falou assim, quem quer entregar sua vida para a obra de Deus? E eu falei, o que? Eu quero. Eu falei, Deus acreditou nisso. E eu pensava que a minha vida era futebol, minha vida era só futebol, e de repente Deus começa a mudar, eu não consigo jogar mais, eu ia jogar, me machucava, não tinha como, meu Deus, e agora? Eu amo futebol, e eu percebi que eu amava mais futebol do que a Deus. Até que eu perdi a luta para Deus. E onde eu estou hoje? O campo é outro hoje. Agora, queridos, eu queria que você entendesse. Hoje em dia as mudanças são muito superficiais. A pessoa muda hoje, amanhã ela volta. E o que a palavra de Deus começa a mostrar para nós é que quem tem missão e quem tem propósito vai viver o processo. E esse processo vai te levar ao propósito. Mas você não vai desistir. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que desistem. Nós somos diferentes. Você é diferente, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo, não sou eu. Eu não sou o pregador triunfalista, não. Né? Vitória, vitória, vitória. Não prego isso não. Eu prego a vitória que Deus dá. Eu prego a palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso. Jesus não prometeu facilidades. Ele prometeu sua presença. Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu creio, pelo contexto desse texto, que é Mateus 28, que esse texto está relacionado às pessoas que vão. Porque a Bíblia diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Ou em Marcos 16:15, pregar o evangelho a toda criatura. E o Senhor dizendo, e os sinais acompanharão, seguirão. Eu nunca vi um sinal acompanhar alguém que está parado. Querido, olha o que Deus quer fazer através da tua vida, nessa cidade, nessa terra. Diga amém. Oh glória, olha o propósito que Deus tem me trazer aqui, lá de Santos, meu Deus. Para dizer, olha, começa a caminhar, porque os sinais vão te acompanhar. Começa a caminhar, começa a dar ordem, porque eu te dei autoridade. Mateus capítulo 10, a primeira coisa que Jesus faz, quando escolhe os seus discípulos é, eu dou autoridade, para que vocês repreendam os espíritos malignos e toda a enfermidade. Irmão, nós vamos para mudar ambiente, nós vamos para mudar a história, sabe por quê? Porque Deus tem propósito. Isso não é problema, irmão, isso é propósito. Então escute, não mude sua atenção. Jesus nunca perdeu de vista a sua missão. Hoje as pessoas perdem o foco por causa das emoções. E a grande pergunta é, o que tem sido o problema que Deus quer dar um propósito? Morrer vazio é viver dentro daquilo que foi chamado, sem se desviar. Exemplo, João Batista, ele sabia quem ele era, ele sabia o lugar que ele estava, e quando foi perguntado, ele disse, para que veio? Oséias, que casa com uma prostituta, ele entendeu qual é o propósito de Deus na vida dele. Jesus. Enquanto os outros homens, irmãos, entenderam essa frase, que nós vamos ler junto agora. O que você chama? Deus chama? Você crê nisso? Amém. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido.
Se a irmã puder aqui do teclado tocar para a gente. Eu quero começar já com a direção de Deus no meu coração aqui. Se o diabo falou para tu morrer, para tu se matar, que você não tem jeito, e ainda essa semana você pensou nisso, comece a orar, irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Quando você toma uma posição, Deus transforma mal em bem. Então, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você tem coragem? Se o inimigo quis ceifar a tua vida, se o inimigo falou para você assim, olha, não tem jeito para você, se o diabo começou a pitar no teu coração, olha, não tem como, não vai dar certo, não vai, como é que é isso? O diabo tentou me matar, irmãos, mas eu estou aqui, e eu vou continuar. Então, em nome de Jesus, deixa Deus ministrar o seu coração. O Senhor conhece você, e você falou, Deus fala comigo, Deus, eu preciso da tua palavra, eu preciso do Senhor. Então, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor está falando com você. Ele me trouxe lá de Santos para falar para você que Ele te ama, e que Ele tem um propósito e não um problema na sua vida. Você não é um problema, você tem um propósito de Deus. Então, se você está aí e quer ser livre hoje, sai do teu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Senhor, eu clamo a Ti, Deus, que toda prisão das trevas, que toda manifestação do diabo para segurar vidas hoje, caia por terra em nome de Jesus. Você é livre para ser liberta, olha o que eu estou dizendo. Você é livre para tomar uma decisão hoje. Você não vai desistir. Deus intervém sobre a tua vida hoje. Você não vai jogar a toalha. Deus tem algo especial para fazer no seu coração hoje. Então, em nome de Jesus, se você quer hoje, sai do teu lugar. Se você hoje está disposto a tomar uma posição, Deus não abençoa desculpa, Deus abençoa atitude. É melhor uma ação nova do que uma desculpa velha. É melhor uma ação nova do que uma desculpa velha. Ah, mas o que vão dizer? O que as pessoas vão dizer? Meu irmão, não estou preocupado com o que vão dizer. Eu estou preocupado com o que Deus está falando. Eu estou preocupado com o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Então, em nome de Jesus, se posicione. Chega de velhas desculpas. Começa a tomar uma ação nova. Quem faz as mesmas coisas tem os mesmos resultados. Mas se você quer ver resultados diferentes, em nome de Jesus, começa a tomar uma posição diferente. Em nome de Jesus. Deus tem falado no meu coração. Tem pessoas aqui travadas emocionalmente, travadas espiritualmente. Deus quer te liberar hoje. Pessoas que precisam de uma decisão, de uma atitude, e estão com medo de tomar atitude. E eu quero dizer para você, irmão, Deus hoje vai liberar o teu ministério. Deus hoje vai liberar algo na tua vida especial, de maneira tremenda. Então, eu quero pedir para você, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero trazer uma palavra de liberação sobre você, em nome de Jesus hoje. Se Deus está tocando em você, se você está sentindo o toque de Deus, do Espírito Santo na tua vida hoje, agora, eu quero orar por você. Porque Deus está falando no meu coração, irmão, que esses grilhões vão cair hoje. Essas prisões caem hoje da tua vida. Esses pensamentos cessam hoje. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Querido, em primeiro lugar, não tem a ver com o teu casamento, tem a ver com você. Depois tem a ver com o teu casamento, mas tem a ver com você. Você é homem de Deus, tem a ver contigo. Tem a ver com as tuas escolhas, tem a ver com as tuas decisões, tem a ver com aquilo que tu falou essa semana para Deus. Está entendendo? E Deus hoje, de maneira tremenda e extraordinária, está dizendo a você que hoje Ele vai trazer para você uma liberação. Você vai andar, você vai correr, você vai avançar. Em nome de Jesus. Você vai sair do teu lugar em nome de Jesus. Querido, tem pessoas presas nos lugares aí. Demônio, você não tem autoridade. Aqui é a casa de Deus. Você não tem autoridade para prender pessoas. Você não tem autoridade aqui para fazer nada. Por isso pega a tua bagagem e sai em nome de Jesus. Você que está aí, meu irmão, Deus quer te liberar hoje. Deus quer te libertar hoje. Há algo de Deus para fazer na tua vida. Você não é um problema, você é um propósito.
Você tem um propósito na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Onde você está, meu irmão? Onde você está, querido? Oh, Jesus, Deus de glória. Glória a Deus. Pastor, tem as pessoas de intercessão? As pessoas, pode chamar as pessoas. Os irmãos da intercessão, vem aqui. Vem ajudar a gente a orar aqui. Os irmãos podem colocar a mão. Vamos orando em nome de Jesus. Uma palavra de liberação dos líderes da igreja. Vai. Você está preparado, irmão? Deixa Deus fazer. Ministra propósito na vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Oh, Pai. Em nome de Jesus. Na autoridade do sangue do Cordeiro. Demônio, você não tem autoridade sobre essa vida, sobre essa mente, sobre os pensamentos. Em nome de Jesus. Recebe a unção de liberação no teu ministério, na tua vida. Você é mulher de propósito e não mulher de problema, em nome de Jesus. Senhor, reveste essa mulher com poder. Em nome de Jesus, a unção poderosa de libertação sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu físico. Cura, Senhor, a vida dela, restaura por completo, abre caminhos que eles não existem, em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar aqui, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Toca na vida desse homem, Pai, de maneira tremenda. Renova a sua vida e a sua fé, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que é levantado contra a vida dele, eu quebro agora e desfaço na autoridade do nome de Jesus. O diabo tentou te parar hoje, mas o Senhor se levanta com poder e autoridade para dizer que Deus quer mais de você, que Deus tem algo especial para fazer na tua vida, através da tua vida. Em nome de Jesus não acabou, em nome de Jesus não parou. Deus tem algo para fazer na tua vida de maneira tremenda. Deus tem propósito com em nome de Jesus, recebe a unção de Deus, esse poder de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, poder, meu irmão, começa a orar. Não pare de orar. Deus quer fazer algo na tua vida. Você não é um problema. Você não é um problema. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é Deus tem algo muito especial para fazer na tua vida, porque Ele te ama. O Senhor te escolheu, você tem promessas sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, toda essa prisão, toda essa obra sobre a tua vida, eu quebro agora e desfaço na autoridade do nome de Jesus. Chega de desculpa, chega de olhar para si como você não pode, chega de pensar que não é para você, porque o que Deus tem para você é grande e tremendo. Você é homem de propósito. Deus colocou na sua vida algo tremendo e maravilhoso. Ele te entrega nessa de maneira tremenda nas tuas mãos, algo maravilhoso, tremendo. Chega de olhar para trás, chega de achar que Deus não ama, chega de achar que Deus não vai agir na tua vida, porque hoje Ele está instante para dizer a você é o escolhido, você tem algo de Deus para realizar, você está Deus colocou, mas é muito maior do que o coração. Liberado hoje na tua vida, na tua alma. Deus é Deus de milagres, Deus de
você já recebeu a oração, pode voltar ao seu lugar. Se você já recebeu a oração, pode voltar ao seu lugar. Se você não recebeu, fica aqui, que nós queremos orar ainda por você, em nome de Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma pessoa aqui que Deus está mostrando que ela está toda amarrada, está presa nas suas emoções, presa espiritualmente. Quem é você? Deus está falando com você agora. Ele tem algo para fazer na tua vida de maneira tremenda, extraordinária. Vem aqui, não tenha medo, sai do teu lugar. Deus já vem falando contigo há algum tempo. E agora, você pediu para Deus falar com você, não foi? Sai do teu lugar, vem aqui. Quero orar por você, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Cadê você? Não perde a bênção não. Oh, glória. Tem mais gente, não é só ele não. Tem uma mulher aí no meio. Tem uma mulher aí no meio. Eita. Meu Deus. Quem é você? Vem cá, irmã. Vem aqui, irmã. Glória a Deus. Tem mais gente aqui desse lado, tem mais gente, hein? Para de ficar com medo. Para de ter medo. Em nome de Jesus, vem cá. Eita glória. Que é isso, meu? Louvado seja Deus. Oh Jesus poderoso. Glória a Deus. Você pensou em desistir, né? Deus está falando para mim que você falou assim: ó, eu vou desistir, chega, não quero mais. Você não vai desistir não, porque hoje Deus renova a tua vida e a tua fé. Ele está dizendo que Ele está contigo, você não vai desistir não. Está ouvindo? Recebe aí em nome de Jesus. Meu irmão, não para de orar. Há uma batalha espiritual aqui para você não receber, para você não ser abençoado. Então em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Recebe aí. Em nome de Jesus, pelo poder do Santo, renova essa vida, Senhor. Entrega a Ele, Pai, propósito. Em nome de Jesus, você não é problema. Você não é problema, você tem propósito. Deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, todo mundo, aquele que prende você agora, sai em nome de Jesus. Meu Deus tem algo para é Deus entregar de para você de maneira, só entrega. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Recebe de Deus, só o toque do Espírito Santo de Deus. Eu ministro sobre você agora essa liberação. Essa liberação, essa sede. Recebe em nome de Jesus. Desculpa os braços. Coloca a mão assim para você receber. Recebe algo de Deus. Está doendo, querida. Está doendo, mas hoje o Senhor entra com providência. Recebe a cura. Recebe a mudança hoje. O Senhor não te afastou de você. O Senhor não esqueceu de você. Essa dor vai ser sarada. Essa situação vai mudar. Não sai da presença. Não sai. Resposta, Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Jesus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, quem tu és,
luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Se você já recebeu a oração, pode voltar ao seu lugar, querido. Em nome de Jesus. Espírito Santo, posso terminar, Espírito Santo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus, irmão, Deus está mandando eu perguntar como é que está o teu casamento. Deus me deu essa unção. Como é que está o teu casamento? Como é que você saiu de casa? Como é que você passou essa semana? Você consegue chegar até o final nessa semana? Talvez a tua esposa nem está aqui. Talvez o teu marido nem está aqui. Você quer receber oração? Você quer se posicionar hoje que você vai pedir perdão primeiro? Porque quem pede perdão primeiro está mais perto de Deus. Quem não está perto de Deus não pede perdão. Então, se Deus está tocando em você, sai do teu lugar. Vem aqui, eu vou orar por você. Até agora você diz: o problema é ele, o problema é ele, o problema é ele. E hoje você vai dizer: o problema é comigo. Eu entro nessa visão e a partir de hoje eu vou começar a orar e abençoar, ao invés de amaldiçoar. Está ouvindo? Em nome de Jesus. Eu vou dar a última oportunidade por causa do tempo. Se você quer, sai do teu lugar. Ou você é esposa, ou você é marido. É você e Deus, não é você e mais ninguém, é você e Deus. Se Deus está tocando em você, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Há alguém aqui? Que Deus está trabalhando no casamento. É específico no casamento. Isso, glória a Deus, meu irmão, amém. Deus mostrou você para mim, querido, mas eu passei direto ali, eu falei: não deve ser. Mas a tua coragem hoje, irmão, Deus vai te liberar, vai te libertar de algo especial da tua vida.
Você disse que é difícil, está complicado. Você é Deus sobre a tua vida. Se você crê em nome de Jesus, você não escolheu. Essa lamaceira, essa obra da treva não vai prosperar. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus. Querido, queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui, pela confiança dos pastores. Peço perdão se me excedi no horário aí, mas que Deus abençoe você. E se Deus permitir, Deus preparar outro dia para a gente vir aqui para completar essa obra. Começou hoje, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe, abençoe os líderes dessa igreja, os pastores. Meu irmão, eu vejo Deus entregando a você algo maior. É muito maior do que você imagina. É muito maior do que você imagina. Mas eu estou vendo Deus tirar das tuas mãos algo e colocar na tua mão, pastor, sobre este lugar. Algo maravilhoso e tremendo. Você já me disse que vocês estão em transição, mas eu quero dizer para você que você pode ir, meu irmão, na direção de Deus, porque Deus tem algo muito grande para você. É Maringá o lugar? Não é Maringá só, não. Maringá é só, sabe, um avião quando ele pousa, é ali, ele fica um pouquinho, depois ele vai embora. Então não se apega a Maringá não, porque não é só Maringá não. Deus tem algo muito maior para você, muito melhor para você.
que você nem imagina o tamanho disso tudo. E o que Deus está falando para mim é que existe uma geração atrás de você, que Deus está preparando para realizar coisas maiores do que você vai realizar. Se apega, recebe aí. E ó, não tem medo não, meu irmão. Há uma unção sobre ele. E eu lembro aqui a palavra de Moisés e Josué. Moisés já foi, agora é comigo. Olha, ele vai, agora é contigo. Em nome da unção está sobre você. Deus fará coisas tremendas na sua vida também, neste lugar. Em nome disso aqui está pequeno para aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus, viu? Abençoe. Obrigado, querido. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Dá para ficar mais um tempinho, né? Que tal amanhã à noite às 22? Pode voltar? Amanhã às 22 nós temos nossa vigília. Se você quiser vir ter um tempo de oração conosco, a gente pode continuar mais tempo aqui nesse momento de oração, de adoração, de ministração. Agradecer ao pastor Luiz Henrique, ao pastor Jô por estarem conosco. Obrigado pela presença. Deus ministre a vida de vocês. Pode ter certeza que eu tenho a alegria e o privilégio de ver transformações acontecendo aqui essa noite através dessa palavra. E eu quero aproveitar e perguntar assim: quem já fez o retiro de homens aqui? Levanta a mão só para eu saber. Quem fez o retiro de homens? Ah, tem bastante gente. Agora, quem não fez, levanta a mão só para eu saber. Pode levantar bem alto assim, ó. Aí, você que fez o retiro de homens, dá uma olhada quem está com a mão levantada aí, ó. Isso. Então você, a hora que acabar, a hora que eu terminar aqui, você vai segurar essa pessoa com a mão levantada e vai explicar para ele o que Deus fez na sua vida no retiro de homens. Você vai falar, não vai embora ainda não, deixa eu explicar para você. E você vai levar essa pessoa para ela fazer a inscrição dela, ainda essa semana, porque está chegando agora, dia 7 a 8 de outubro, 7 a 9, perdão. E você que está aqui e que recebeu essa palavra, tem uma oportunidade de aprofundar, de ter esse privilégio, de aumentar a sua intensidade no sua experiência com Deus. E também eu tenho certeza que é crescer muitos anos em 3 dias. Por quê? Porque é intenso. É se livrar de distrações, é se concentrar no que Deus está fazendo. Então, você quer fazer o retiro de homens, não precisa ser convencido por ninguém ainda. Nós estamos ali no fundo agora à noite para poder te orientar o que é, como funciona, tá bom? Isso aqui, esse valor é só um investimento. Isso aqui não é preço, isso aqui é valor. Preço é uma coisa que você compra porque você tem valor de uso, alguma coisa. Mas nesse não, é investimento que você vai fazer na sua vida. Se você tiver dificuldades para investir esse valor, nos procure, porque nós queremos também encontrar recursos para que você possa ir conosco, apesar da deficiência do pagamento. Nós queremos que você participe, é isso. Então, ainda hoje, nos procure ali no fundo, no balcão, estarei ali para poder te orientar. E você que é uma pessoa que já fez retiro, vai explicar para essa pessoa e não vai deixar ele embora sem você pegar o contato dele para a gente poder depois conversar e explicar, porque nós queremos sim homens de Deus se levando nessa igreja com uma experiência poderosa de Deus em suas vidas, ok? Então eu espero você lá no fundo, espero você essa semana fazendo sua inscrição, que vai ser uma alegria muito grande. Queridos, aqui na frente estão essas urnas, para você trazer a sua oferta, para você fazer isso hoje com alegria, mas eu vou inverter o quadro hoje. Eu queria que você comprasse um livro do nosso irmão aqui, o pastor Luiz Henrique, você investisse na sua vida, no seu casamento. Então não oferta aqui não, vai lá e compra um livro, por favor. Não vá embora sem adquirir algum material para edificar sua vida, seu casamento, sua estrutura. Então essa oferta você vai reverter para a vida do nosso irmão, da pastora Jô, para que eles continuem fazendo o trabalho que eles estão fazendo, e também vai ser abençoado. Livro não é para ficar na estante, livro é para ser consumido. Consuma o máximo possível, que com certeza vai ser uma bênção para você. Você está abençoado aqui essa noite? Levanta a mão assim, isso. Fica com ela levantada. Pai, obrigado. O Senhor é Deus tremendo, poderoso. O Senhor sempre nos surpreende com a sua palavra, com a sua presença. E obrigado pelos céus abertos, obrigado pela tua revelação, obrigado pela sua presença, e que ela possa ir conosco. Não fique nesse lugar, que a tua presença entre em lares, em famílias, em gerações, transforme histórias, e que nós possamos contar as bênçãos do Senhor, o que o Senhor fez aqui essa noite, para gerações futuras que vão ser o recipiente daquilo que o Senhor depositou também em nós aqui nesse lugar. Assim oramos e abençoamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana, e não vá embora sem cumprimentar a pessoa que está perto de você.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você